Vamos nessa, galerinha, para a questão Enem 2012, uma questão aqui que fala sobre o futebol na pop art. Então a gente tem aqui uma reflexão interessante sobre o futebol e a pop art. Quando vocês falarem aí, ouvirem falar de pop art, é o movimento artístico que pega, né, elementos ali, de uma maneira geral, meios de comunicação de massa, produtos, objetos, ícones do cinema, enfim, um monte de elementos aí que são extremamente explorados pelos artistas da pop art. Então a gente tem aí uma ideia bem legal aí desses valores. Celebridades, né? Eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui celebridades. Os artistas vão estar buscando essas referências aqui. A gente vai pegar, por exemplo, produtos, né, dessa sociedade de consumo, né? Produtos. A gente poderia falar muito bem aqui sobre sociedade de consumo, né? Então, o que pode ser vendido, o que pode ser consumido pela sociedade, comprado, adquirido, ele acaba virando uma referência. E nesse caso aqui, gente, de uma maneira ampla, o futebol é algo que acaba sendo interessante. Se você for analisar hoje, no dia a dia, o futebol ele vende, né, camisa, chuteira, vende produto, aparece aquele jogador de futebol lá com algum produto e ele vende esse produto, então o futebol vira uma referência de uma maneira geral. Você sabe que o futebol, inclusive, ele foi utilizado até mesmo por... dentro de governos, né, de determinados presidentes e tal, para poder enaltecer o seu regime, o seu governo. Para pensar lá, por exemplo, na Copa de 70, né, o quanto que isso foi utilizado como uma propaganda política do regime instalado na época. Então, o futebol ele vira essa referência. E no caso, a arte aqui, artistas como Nelson Lerner, eu acho que esse é um nome bacana para você dar uma olhadinha com atenção, tá? É aquela coisa, né, que eu sempre falo de adquirir bagagem, adquirir conhecimento. Então, acho que o Nelson Lerner é um nome muito interessante para você poder dar uma olhada. E o Rubens Gerkman, que está aqui aparecendo aqui, ele pode ser também valorizado aí como um todo. São dois trabalhos aqui de períodos distintos, né, mas que têm aí a sua marca. Vamos pensar que as imagens representam, respectivamente, as obras futebol de artistas como o Nelson Lerner e um trabalho chamado Super-Homens, né, que são aquela foto clássica, né, ambos são aquelas fotos clássicas de jogadores, né, antes da partida começar fazem a foto do time, né, e são obras que representam um movimento denominado pop art. Só por curiosidade, aí você que não lembra aí, a gente tem o nosso querido Andy, né, o nosso querido Warhol, né, o nosso querido Andy Warhol, que foi um dos grandes nomes da pop art, que tem a lata de sopa Campbell, que tem lá a Marilyn Monroe e tal. E esse movimento ecoou aqui no Brasil a partir da década de 1960, antenado com o mundo, né, que também está acontecendo nesse período, no qual os artistas se apropriaram das linguagens da vida diária e da cultura de massa. Olha lá, essa sociedade de consumo, elementos da vida diária e da cultura de massa, tornando-os objetos de arte. A partir de uma perspectiva ampliada e crítica sobre o esporte, interpretada como um elemento da cultura corporal de movimento, aqui há uma reflexão sobre essa questão, que quando a gente fala da cultura corporal de movimento, a gente está relacionando com a disciplina Educação Física. Educação Física, quem não lembra, quem não sabe, aparece lá no Enem de uma maneira muito interessante. Então, fica ligado nisso. Através disso, as imagens elas permitem refletir sobre como as artes visuais se apropriaram do futebol como uma tradição nacional. Então, o futebol é uma tradição nacional. O futebol está relacionado a algo marcante da nossa sociedade brasileira. Já disseram que o Brasil é o país do futebol. Há controvérsias, né? Nos últimos tempos a gente anda com algumas dificuldades, mas tradição popular, tradição nacional,
não é isso? Então, a gente tem aqui uma ideia muito legal nessa letra A. Agora, banalizam o esporte ao misturar o futebol e a pintura? Não é uma intenção de banalizar, tá? Fazem uma reflexão crítica sobre o futebol e a violência. Em nenhum momento ficou destacada a questão da violência aqui em ambos os trabalhos. Destacam a importância do esporte. Você percebe que a letra C ela não tem absolutamente nada a ver, a letra B também. Destacam a importância do esporte como atividade física de lazer para a sociedade. É importante como atividade física, mas ele está dizendo aqui, dentro do texto, a importância do futebol, a importância dessa tradição nacional aí, de uma maneira geral. Então, eu acho que não é a letra D também. Deixam transparecer a preferência de ambos os artistas pelo futebol enquanto esporte. Legal! Eles deixam transparecer a preferência pelo futebol, mas enquanto esporte ficou muito limitado. A letra A ela abraça melhor. A letra A fala que permitem refletir sobre como as artes visuais se apropriaram do futebol como uma tradição nacional. A letra A ela encaixa, inclusive, muito bem na ideia do que a pop art representa. A apropriação da vida diária, de imagens da cultura de massa, para poder trazer uma referência. Então, a letra A ela acaba sendo muito mais interessante dentro desse sentido. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço para todos.